Oi pessoal, Matheus Castelo aqui e este é o primeiro vídeo ou a primeira parte da retrospectiva 2020 aqui do canal. Eu tava lá escrevendo o conteúdo da retrospectiva e eu achei bacana dividir o vídeo em duas partes. Esse aqui vai ser o primeiro, tá? Que eu vou mostrar as tecnologias, as minhas tecnologias favoritas e destaques de 2020. Lembrando que isso aqui são as minhas escolhas segundo a minha opinião, tá? Foram as tecnologias que eu trabalhei, que eu tive a oportunidade de testar durante 2020. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Eu dividi em classes, tá? Para cada classe eu vou dizer qual foi a minha escolhida, tá? A minha favorita, e também vou dar um destaque ou uma promessa. É uma tecnologia que foi o destaque no mercado, tá? E que é bom a gente ficar de olho. Outra coisa, as minhas opiniões aqui são muito voltadas à minha área de atuação, tá? Que é para sistemas embarcados e Linux embarcado. Com isso dito, vamos aos ganhadores. Beleza, e vamos começar aqui pelas linguagens de programação. Durante 2020 aí eu trabalhei com várias linguagens, tá? Mas a minha favorita foi o C#. Quem me acompanha, né? Quem acompanha meu trabalho aqui no canal e também pelas redes sociais, sabe que eu venho trabalhando bem perto aí de tecnologias Microsoft desde 2019, tá certo? Basicamente porque a gente está tentando migrar um pessoal aí que vem do Windows CE, né? O Windows Compact Edition, para Linux. E a gente tem aí o .NET Core, né? O .NET Core e o .NET 5 agora, que roda muito bem em Linux, é otimizado para rodar nas arquiteturas ARM v7 e ARM v8, né? 64 bits, que é a arquitetura mais popular para Linux embarcado hoje, tá? O deploy que a gente faz, ele é otimizado também, né? A gente consegue fazer um publish de um pacote que traz só o que a gente realmente está utilizando do framework, né? Então isso reduz também o footprint do deploy, tá? Isso é muito bacana para sistemas embarcados, né? Que a gente não tem lá muita memória de armazenamento. Outra coisa bacana que eu posso falar do C# é o interop que a gente tem na linguagem, né? Para você fazer acesso a bibliotecas nativas, né? Você fazer aquele interop de chamadas dentro do C#. Para bibliotecas, para shared objects do Linux, por exemplo, é muito simples, é muito fácil, né? Você só escreve mesmo os readers, as chamadas, né? Aquilo faz a conversão, né? O framework, né? Na verdade, faz a conversão dos tipos para você, estruturas até mesmo, né? Se você escrever a estrutura que você tem num header .h lá da biblioteca do Shared Object para o C#, você vai conseguir fazer o que a gente chama de marshalling do interop, né? E aí você vai ter essa estrutura, você consegue receber um ponteiro com aquela estrutura para dentro do C#, e isso é muito transparente, muito fácil de fazer. Então, quando a gente quer acessar hardware, né, a gente consegue acessar esse hardware através dos Shared Objects, através de bibliotecas já prontas ali do Linux, com o C# de forma muito fácil. E agora a linguagem destaque, né, de 2020 é o Python, né? Eu pessoalmente não gosto de Python, não é uma linguagem assim, minha opinião, tá pessoal, minha opinião, lembrando aqui que isso aqui é a minha opinião. Eu não gosto de Python, não gosto da linguagem, mas porém, né, é uma linguagem muito popular, a gente está vendo ela crescer bastante, né? Tem muita biblioteca, a comunidade do Python é muito boa, é muito legal, é muito grande, né? Então tem muita facilidade. Eu trabalho com Python num projeto no meu empregador atual e não tem como fugir, né? Python tá aí e a gente tem que aprender Python. Mesmo não sendo uma das minhas linguagens favoritas, tá aí como destaque e é bom a gente manter um olho no Python, tá? E melhorar os skills aí de Python, né, para 2021 também. Mas agora vamos falar de um assunto polêmico, né, as distribuições Linux, tá? Esse ano de 2020 eu não testei muita distro, eu sou um cara que testa bastante distro até, mas este ano eu não testei tanto, e eu acho que foram o Alpine, o Ubuntu e o Debian só que eu testei.
que eu fiz os updates das últimas versões, né, para testar. Mas a minha distribuição favorita de 2020 foi o Ubuntu, e eu vou explicar por quê. Porque quem me acompanha aí no Instagram, por exemplo, viu que no começo do ano eu utilizava o Debian, tá? Até se alguém me perguntasse qual seria a melhor distro Linux no começo do ano, eu ia falar sem pensar, Debian. Só que tem uns poréns. Em 2020 eu comecei a usar muito o WSL, né, que é o Windows Subsystem for Linux do Microsoft, né, que a gente tem lá todo um subsistema de Linux funcionando dentro do Windows, né. Então eu comecei a utilizar muito isso no meu dia a dia e eu estava utilizando a distro Debian no WSL. Só que a distro Debian do WSL não é muito otimizada para o WSL, né. O Ubuntu, por exemplo, ela é otimizada para o WSL. A comunidade da Canonical, que cuida do Ubuntu para o WSL, coloca algumas facilidades ali para que a sua experiência fique mais transparente, né? Para que você sinta mesmo que você está ali num Linux rodando em conjunto com o Windows, né? Então tem várias facilidades. E aí é que está o meu ponto, né? Aí é que está a minha escolha como Ubuntu, como Linux distro favorita de 2020, né? Porque eu comecei a usar cada vez mais o WSL2 e o Ubuntu e a comunidade da Canonical para o Ubuntu WSL é muito boa, né? O pessoal recebe feedback de forma muito aberta, né? E eles estão aí investindo bastante no WSL. Já o pessoal do Debian, eles não parecem estar muito interessados no WSL, né? O pessoal do Linux em geral, das outras distros também não parecem estar muito contentes com o sucesso do WSL, né? Então de pé atrás, não sei muito bem, né? E eu até me coloquei para ajudar o pessoal do Debian, né, o mantenedor do WSL da distro Debian, mas eu meio que fui ignorado, então eu deixei para lá e comecei a utilizar o Ubuntu, tá? Lembrando aqui que é minha opinião, tá, pessoal? É a minha opinião aqui. Talvez eu tenha mal interpretado as coisas lá com o pessoal, né? Então, mas é a minha opinião, é o que eu peguei, então eu comecei a utilizar o Ubuntu e é o meu favorito hoje. Linux distro destaque eu vou dar para o Alpine, tá? Por quê? Quem conhece o Alpine, né, sabe que ele é bem popular aí nas imagens Docker, né? Muita gente utiliza o Alpine como base das suas imagens Docker porque ele é mínimo, né? As imagens Docker com o Alpine ficam bem pequenininhas. E isso é porque eles utilizam o BusyBox por detrás dos panos, tá? É uma distribuição Linux baseada no BusyBox, além de usar uma biblioteca C diferente da GNU libc, tá? Eles não usam o glibc, eles usam o Muesli. O Muesli não é tão otimizado como o GNU libc, só que ele é menor, né? Ele gera ali binários mais reduzidos. E por isso mesmo, por causa desses dois detalhes, dele ser otimizado para ser reduzido e utilizar o BusyBox como base, ele também se torna uma opção muito bacana para você utilizar como distro Linux para Linux embarcado, por exemplo. Então você não quer utilizar um Yocto da vida, ao invés de você utilizar uma base Debian, uma base Ubuntu que é maiorzinha, você pode utilizar o Alpine, que é bem reduzido, e construir a sua aplicação em cima. Por isso eu estou dando aqui o destaque para o Alpine. E aí vamos para a próxima tecnologia, né? Editor de código, tá? 2020 passou e eu fiquei só em um editor de código, não precisa nem fazer mistério aqui. O meu editor de código, né, favorito de 2020 foi o Visual Studio Code, não tem para ele. Eu consigo utilizar ele no Linux, consigo utilizar ele no Mac, consigo utilizar ele no Windows, né, com as mesmas extensões, né. É muito difícil a gente achar uma ou outra extensão que não funciona no Mac, às vezes é no Mac que não funciona, que eles não dão suporte, né. Mas geralmente dá suporte para todas elas e é muito bacana. Muita gente fala, mas o Visual Studio Code é só um editor de código, não é uma IDE. Mas, gente, tem tanta extensão para o Visual Studio Code que você pode montar a IDE
para você, para o seu problema, né, específico, né? Você vai lá, instala as extensões para o seu problema e pronto, você criou a sua própria IDE, né? É muito bacana. Outro ponto bacana do Visual Studio Code é a extensão, né? As extensões, a API para você desenvolver a sua extensão. É muito simples e muito fácil, né? A arquitetura das extensões, da API das extensões, é muito bonita. E eu posso falar isso com propriedade porque eu desenvolvo extensões para Visual Studio 2019 e para o Visual Studio Code, tá? E a diferença entre as APIs é gritante. A API do Visual Studio 2019, por exemplo, eu falo que é um filme de terror com um script ruim comparado à API do Visual Studio Code. Então, confia. E como destaque aqui eu coloco o GitHub Code Spaces, né? E aí, o que falar, né? Não tem muito o que falar do Code Spaces. Ele é o Visual Studio Code rodando na nuvem e você consegue acessar ele via browser com as mesmas extensões, com a mesma experiência, só que não precisa ter ele instalado ali, o código não precisa estar na sua máquina, né? Isso vai estar também na nuvem, né? Então é uma tecnologia de destaque que eu coloco aqui, tá? E para 2021 aí a gente vai talvez utilizar bastante o Visual Studio Code na nuvem, que é o GitHub Code Space. E tudo integrado, né, com os actions do GitHub também, é muito bacana. Beleza, então vamos para a próxima tecnologia, que é a placa microcontrolada do ano de 2020, tá? Quem me conhece aí, quem me acompanha, sabe que eu tenho várias plaquinhas, entra ano, sai ano, sai plaquinha nova, eu tô comprando para testar e tal. Eu sou meio compulsivo com plaquinha, então eu testei várias plaquinhas durante o ano de 2020 e a minha favorita fica pro Middle F7 da Wilderness Labs, tá? De novo, né, dentro daquele quesito das tecnologias Microsoft, né, e como C# foi a minha linguagem favorita aí de 2020, nada mais certo do que utilizar C# também em uma placa microcontrolada. E aí é que o prêmio foi, né, a minha favorita, né, foi para o Middle F7, porque o pessoal da Wilderness Labs roda C#, roda um port do Mono Framework nessa plaquinha aqui, tá? Ele tem um STM32F7, tá? Ele roda 216 MHz e tem tem duas variantes. Tem uma plaquinha com 16 MB de RAM e outra de 32, tá? Então não é muita coisa, tá? Para você rodar um port do .NET, né, do Mono Framework, né? Tem outros vídeos aí no meu canal, tá, sobre ela, que eu comecei a conversar sobre ela. Aí depois eu recebi uma de presente do pessoal da Wilderness, né? Eu não vou fazer review dela, ainda não fiz um unbox, né? Vou fazer o unbox dela aqui, tá certo? E o ecossistema de software dela, né, como eu falei, é C#, você roda o .NET e você consegue utilizar o Visual Studio. Tem uma extensão do pessoal da Wilderness Labs para ele, tá? E aí você consegue fazer o deploy da solução que você fez no Visual Studio para ela, né? É muito bonitinha, bem .NET, né? Uma experiência bem .NET aí para uma placa microcontrolada, tá? E o destaque de placa microcontrolada de 2020 vai para o SparkFun Micromodes, tá? Esses carinhas foram lançados ali perto do final do ano, tá? De 2020. Eu já tô com um deles aqui, tá? Pra gente fazer um review no canal também. Tem que fazer um unbox. Muita coisa aqui para 2021, hein, pessoal? E eu dei um prêmio para esse cara, né? Eu dei como destaque pro SparkFun Micromodes, porque eu achei muito bacana, eu achei a ideia muito legal de você ter esse microcontroller model, né? Ele tem os módulos que tem hardware diferente, que tem um microcontrolador diferente, né? Dependendo aí do problema que você tem. E você pode trocar esses módulos em uma placa base, tá? Então ele tem a placa base e tem os módulos, né? Isso não é uma coisa nova, tá, no mercado, tá, pessoal? Só que o que diferencia o SparkFun é o modelo aberto que eles seguem de Open Hardware. Então, é um formato, né, um form factor M2, é um conector M2 desse carinha, tá? E é aberto, então a gente espera aí
que isso se torne um padrão de mercado, né? E pelo menos eu gostaria muito que isso aí virasse um padrão de mercado, para a gente ter vários modos aí compatíveis, né? Pinos compatíveis com várias placas base de outros fabricantes, né? Então vamos esperar aí para ver, né, como é que o mercado vai reagir ao SparkFun Micromodes. Eu coloquei aqui ele como destaque para a gente ficar de olho nele. Beleza, já falamos sobre a placa microcontrolada de 2020, agora vamos falar sobre a placa microprocessada de 2020. Eu não fiz essa lista em 2019, tá? Mas se eu tivesse feito, eu ia dar o prêmio, né? Eu ia dar o meu favorito para a mesma placa, né? Que é o Apalis IMX8 Quad Max. Essa placa é uma ignorância, eu já fiz vídeo com ela aqui um monte de vezes, tá? Tem também blog post com ela no Embarcados, tá? E eu sempre falo, eu sempre cito que ela é uma ignorância. Ela utiliza um NXP MX8 Quad Max, que é o processador, né? Que é o core dele ali. E ali dentro dele, né? Dentro do System on Chip, ele tem duas GPUs, 6 cores ARM, né? 4 sendo ARM A53 e 2 A72, tá? E ainda conta com 4 microcontroladores, né? 4 cores ARM M4, né? Então é uma ignorância, roda de tudo essa desgraça. Além também do suporte de software que você tem da Toradex, né? Eles sempre mantêm aí o kernel deles atualizados com o mainline, né? Tem a distribuição Linux hoje do Horizon, tá? Mas como vocês sabem, né? Eu sou suspeito a dizer, eu trabalho na Toradex, né? Então eu vou me conter aqui, não vou falar mais nada, vou deixar vocês verem as especificações dela e tomarem aí a sua decisão, tá? Mas é a minha escolha, a minha favorita, na minha opinião, e a minha favorita também de 2020 é o Apalis IMX8 Quad Max. E como destaque para a placa microprocessada de 2020, né, não tem mistério também, eu vou aí escolher a Raspberry Pi 4, tá? Como sempre, a Raspberry Pi Foundation lança aí novidades no mercado e ela já fica super popular, tá, pessoal? A Raspberry Pi 4 não tem que muito falar dela, né? É um hardware, a nova geração veio com um hardware muito potente, tá? E é uma ótima opção se você está querendo inicializar no mundo do Linux embarcado, tá, pessoal? É muito bacana, tem muito material na internet, tem muita documentação. Até se você quiser mexer com coisas mais baixo nível, tem muita documentação dela. Então e também o preço, né? O preço é bem acessível aí para estudante e também para quem quer utilizar ela aí em outros projetos. Então, Raspberry Pi 4 ficou aqui como destaque de 2020. Não é a minha favorita, mas é o destaque. Próximo. E agora vamos falar de Graphical User Interface, né? O framework gráfico, né, de 2020, tá? Durante 2020 eu testei vários, tá? Porque uma das coisas que o pessoal que vem do Windows Compact Edition, né, ou vem de Windows Desktop para fazer aplicações gráficas em Linux sente muita falta dos frameworks gráficos que a gente tem no Windows. Não tem como negar, os frameworks gráficos que a gente tem no Windows são muito bons, né, e muito fáceis, né, o ferramentário, né, o ecossistema de software, né, com o Visual Studio e tudo mais, é muito fácil de você fazer, de você desenvolver aplicações com interface gráfica para o Windows. E aí, durante 2020, aí eu fiz várias experiências com frameworks gráficos para Linux, né, voltado para Linux. E o meu favorito de 2020 foi o Uno Platform. Eu não falei ainda aqui de Uno Platform no canal, tá? Eu tenho que fazer um vídeo sobre o Uno Platform. Eu tô aí com alguma coisa na fila já preparada. Quem acompanhou o MVP Conf, eu falei do Uno Platform rodando em Linux lá. Quem me acompanha no Twitter também viu aí as minhas experiências, tá? E também no blog tem alguma coisa, então você pode dar uma olhada lá para você se atualizar. O Uno Platform em si não é novo, não é uma novidade, tá? Só que o suporte para Linux eles deram este ano, né? Eles anunciaram este ano e como forma preview. E mesmo estando em preview, pessoal, o suporte foi muito bacana, né?
Você utiliza o C Sharp, você consegue utilizar o .NET Core, né, com o C Sharp e utilizar XAML, ou quem está acostumado aí com Xamarin, né, ou também com o Windows Platform Foundation, conhece esse padrão XAML, né? É um XML, né, com a marcação dos componentes gráficos, animações e tudo mais. E aí você utiliza esse view de XML, que é o XAML, com o back-end, vamos dizer assim, né? O code behind, que é o termo certo que o pessoal usa, tá? Que é C Sharp, que é .NET, e aí você consegue fazer uma aplicação gráfica com uma interface gráfica utilizando essas tecnologias Microsoft, tá? Para Linux, pessoal, roda muito bem em X, se você quiser utilizar com X, ou o Wayland, tá? Com aceleração gráfica, né? Se a plaquinha ali já tiver suporte para Wayland, vai rodar com aceleração gráfica sem problema. Como eu disse, para utilizar o framework, você utiliza o .NET Core, então você adiciona ali os pacotes Nugget no seu projeto, tá? E tá tudo pronto para ARM V7 e ARM V8. Você não precisa compilar mais nada, tá tudo dentro dos pacotes Nugget, né? Então é muito fácil. Outra coisa bacana é a comunidade, é uma comunidade muito grande. Então, se você tiver algum problema ali, seja uma issue ou então algum problema, né, não estou conseguindo fazer no XAML o componente que eu quero, você tem um canal no Discord, você vai lá, pergunta, o pessoal é muito acessível, tá? Documentação também é muito boa do Uno Platform. E o destaque fica para o Total Cross, tá, pessoal? Eu falei de Total Cross no seminário de embarcados, tá? Na minha palestra do seminário de embarcados eu utilizei Total Cross, tá, pessoal? Não ficou ainda como meu favorito porque eu tenho alguns problemas ainda para acessar bibliotecas nativas, tá? Então o interop ali entre o Java, né? O subset de Java que eles têm no Total Cross e bibliotecas nativas ainda não está pronto, eles têm alguma coisa em preview, tá? Esse feedback já foi recebido pelo time da Total Cross, eles estão trabalhando nisso, né? Mas é uma opção muito bacana. Os desenvolvedores do Total Cross são brasileiros, tá? Então já ganha ponto, né? Total Cross, pelo nome Total Cross, né? Ele é cross-platform, funciona em Linux, em Windows, em Mac, e iPhone, e Android e por aí vai, tá? Então é um framework também aí que eu coloquei como destaque, tá? Que a gente tem que ficar de olho, tá? Porque promete. Para sistemas embarcados é bacana também, quase eu esqueço de colocar isso aqui, que por eles utilizarem uma máquina virtual própria com um subset do Java ali, eles conseguem gerar um binário, né? Um deploy da aplicação com um footprint bem reduzido, né? Isso é bem bacana para sistemas embarcados. Outra coisa, a biblioteca que eles utilizam gráfica para fazer os desenhos, né, para desenhar na tela, né, se eu não me engano, é o Skia, né? E aí eles otimizaram isso de uma certa forma que você consegue utilizar até em sistemas embarcados, né, em Linux embarcado, por exemplo, que não tenha uma GPU, né? Vai ser tudo desenhado pela CPU e ainda assim vai rodar bacana, tá? Então, destaque, fica de olho aí no Total Cross. E vamos pro próximo. Beleza, pessoal, e por fim, mas não menos importante, tá? Eu vou colocar aqui as minhas tecnologias favoritas de 2020 e uma classe mais genérica, tá? A minha escolha de tecnologia favorita do ano vai para o WSL 2, tá, pessoal? Quem vem me acompanhando aí no Twitter, no Instagram e também aqui no canal, viu que esse ano eu trabalhei bastante com conteúdo sobre o Windows Subsystem for Linux, tá? Mais especificamente o Windows Subsystem for Linux 2, porque ele realmente utiliza um kernel Linux ali para o Hyper-V da Microsoft, né? Então, a arquitetura, né, como isso foi arquitetado, né, é uma máquina virtual por debaixo dos panos?
Mas essa arquitetura que o pessoal da Microsoft fez com o Hyper-V, com o Hypervisor, com o Windows e com o Linux, né? O kernel Linux é otimizado para trabalhar com o Hyper-V, faz com que tudo isso seja bem transparente. Realmente a gente tem ali um Linux rodando do ladinho do Windows, né? Utilizando os mesmos recursos. Até mesmo se eles não otimizarem a utilização desses recursos, vai faltar recurso para o seu Windows, né? Então tem que tomar cuidado, você tem que ter uma maquinazinha um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de memória, né? Porque você tem 2 sistemas operacionais ali rodando ao mesmo tempo com o Hypervisor, né? Então é muito bonito ver isso rodando, tá, pessoal? Também ver a Microsoft aí contribuindo para as comunidades de código livre, né, de open source, e utilizando isso em tecnologias do Windows. Não tem preço, pessoal, não tem preço. O pessoal da comunidade está de pé atrás com o WSL ainda, tá? Mas quem acompanha de perto o pessoal, né, os engenheiros mesmo, os gerentes de projeto da Microsoft trabalhando com as comunidades de código livre, vê que não tem essa de pé atrás. Os caras estão realmente trabalhando em conjunto ali. Tem um interesse por detrás? Tem, mas software é assim, pessoal. Software também tem que gerar valor, né, para quem está utilizando e para quem está desenvolvendo também, né? Código livre, open source não é de graça, alguém paga por isso, né? Tem grandes corporações por detrás disso, tá? E a Microsoft só é mais uma. E que grande corporação, né? Todo mundo ganha. Agora com a Microsoft contribuindo, todo mundo ganha. As comunidades, as outras empresas e a Microsoft também. E a tecnologia de destaque de 2020 fica para o Blazor, tá, pessoal? Tecnologia hype da Microsoft, tá? Eles estão investindo bastante no Blazor, tá? E eu não cheguei a falar de Blazor aqui no canal também, mas falei no TDC e no Meetup do Kaki Coders este ano. Fico devendo um conteúdo sobre Blazor aqui no canal também. Mas é uma tecnologia que a gente tem que ficar de olho. Esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com o Blazor para sistemas embarcados, aliás, e deixa eu fazer aqui um resumão do Blazor. Bem assim, a grosso modo, tá, pessoal? A ideia é que você consiga utilizar tecnologias web, HTML, CSS no front-end e utilizar também C# ao invés de JavaScript. A grosso modo, como eu disse, essa é a experiência do desenvolvimento, tá? Você vai escrever ali a lógica do front-end, as reações, pegar eventos e tudo mais com C#, né? E a experiência é muito bacana, é bem .NET mesmo. Tem todo o C# ali, né? É como se fosse um Razor Pages, né? Aí o HTML você consegue fazer os binds dos elementos para fazer o reactive entre os binds e os dados do teu código, né? Então, a grosso modo, é isso. E aí você consegue fazer isso de 2 formas, com o modo WebAssembly, que é o Blazor WebAssembly, e o Blazor Server Side. O modo WebAssembly é bem bacana porque realmente você vai ter ali o .NET rodando dentro do seu browser, né? Você faz o download da sua aplicação, vem junto o WebAssembly do .NET, que no começo era até um port também do Mono Framework, né? O WebAssembly do pessoal do Mono Framework, né? E aí o teu código C# e o teu front-end vai tudo rodar ali dentro do browser. O server-side, você tem que ter um servidor que roda o ASP.NET, tá? E aí você, a lógica e tudo mais, vai rodar no server-side e ele vai conversar com o browser, tá? E aí o browser vai fazer as mudanças do front-end. Para sistemas embarcados eu tive que utilizar o server-side, tá? Porque o WebAssembly ele roda no sandbox, né? Do browser, então você não tem acesso a hardware, né? Este é um problema. Para acessar periféricos, GPIO e tudo mais. Já o server-side, você consegue rodar o server-side do ASP.NET dentro da própria placa, e aí a placa é o seu servidor,
certo? E aí você consegue acessar, né, o front-end num browser, um Chromium rodando na própria placa, ou remoto, né? E isso é também bastante bacana. E aí no Blazor Server-Side você tem acesso a todo o hardware ali, né? As bibliotecas do .NET IoT que eu já mostrei aqui no canal, você consegue acessar via Blazor Server-Side. Então a experiência é muito bacana de você poder ali codificar C# como se fosse JavaScript. Para alguns problemas não tem como, o cara vai ter que fazer um fallback para JavaScript, né? O interop, né? Vamos dizer de novo o interop aqui, entre o DOM do browser, né? Dos elementos que você tem no front-end e o Blazor ainda não tem tudo, e aí algumas coisas, ou você precisa de uma biblioteca de terceiro que faz esse interop entre JavaScript e o C#, né? Ou então vai ter que escrever JavaScript de qualquer forma. Mas no futuro a gente espera que isso aí também seja melhor resolvido aí nas próximas versões, tá? Mas de qualquer forma a experiência é muito bacana e tem que ficar de olho no Blazor, é uma tecnologia muito bacana, tá, pessoal? Bom, pessoal, e é isso, tá? A lista dos meus favoritos de 2020, das minhas tecnologias favoritas de 2020. Lembrando que isso aqui é a minha opinião, tá? Foram as tecnologias que eu testei e consegui trabalhar durante 2020. Então é a minha opinião, você com certeza pode discordar. Coloca aqui nos comentários se você discorda ou concorda de alguma, né? Vamos conversar aqui nos comentários sobre as tecnologias que vocês viram durante 2020 também. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, que esse vídeo já deve ter ficado longo pra caramba. Para editar vai ser uma beleza. Se você ainda não é inscrito, né, não posso deixar de falar, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber mais conteúdos. 2021 promete algumas dessas tecnologias que eu falei, que eu testei durante 2020, eu ainda tenho que fazer um vídeo delas para 2021 e vamos trabalhar com isso aí, tá, pessoal? Muito obrigado por ter me acompanhado durante 2020. Ainda não vou dar feliz 2021 para você, porque ainda vai ter a segunda parte, né, que é a retrospectiva dos acontecimentos, tanto do canal quanto do meu trabalho aí, com eventos, né, palestras, lives e tudo mais. Eu vou colocar aqui os top 5 eventos e acontecimentos de 2020 aqui do Micro Hobby, tá? E então te vejo no próximo vídeo.